A verdade virá à tona. Confederação Galáctica envia importante mensagem sobre seu DNA. Queridos irmãos e irmãs estelares, este não é um vídeo qualquer. Se você está aqui agora, é porque foi chamado. A Confederação Galáctica nos alerta. Chegou o momento de revelações profundas sobre a natureza do nosso DNA, sobre quem realmente somos e o poder que foi ocultado por eras. Tudo o que conhecemos como realidade está sendo desmontado para dar lugar a uma nova consciência. E a chave para essa transformação está em nosso próprio código genético. Prepare-se para ouvir aquilo que foi silenciado por milênios. A verdade está vindo à tona, e ela começa agora. A mensagem que recebemos hoje não veio por acaso. Ela atravessou as barreiras do tempo, do espaço, das galáxias e chegou até nós por meio dos emissários da Confederação Galáctica. Seres de alta frequência, vindos de civilizações como os arcturianos, pleiadianos e andromedanos, unem-se agora para um alerta urgente. Segundo eles, nosso planeta entrou oficialmente na última fase de reconfiguração energética. E nesse processo, o nosso DNA será a peça central. Durante milhares de anos, nos ensinaram que somos limitados. Nos fizeram acreditar que nosso código genético era um simples conjunto de instruções biológicas herdadas de nossos pais. Mas a verdadeira verdade, é que dentro do nosso DNA estão gravadas informações de origem cósmica. Fragmentos de sabedoria galáctica, tecnologias espirituais e frequências ancestrais que nos conectam diretamente às raças estelares das quais todos nós descendemos. A Confederação Galáctica, reunida em um conselho extraordinário nos domínios de Vega, declarou que a Terra já não pode mais sustentar os velhos padrões de controle e manipulação. Está em curso uma onda de reativação de códigos genéticos adormecidos. Códigos esses que foram desligados há milhares de anos, quando a humanidade foi desconectada da sua verdadeira essência. Esse desligamento não foi natural. Ele foi induzido por forças que ainda operam nos bastidores da realidade terrestre. Forças que temem o despertar de um humano consciente e empoderado. Mas agora, por ordens superiores do Conselho de Luz, essa realidade será revertida. Cada vez mais almas encarnadas estão recebendo impulsos vibracionais para que se voltem para dentro, se reconectem com sua essência divina e preparem seu campo energético para a reativação galáctica. Este processo começou silenciosamente, nem sonhos, em momentos de introspecção, nos sintomas inexplicáveis, e vai se intensificar nas próximas semanas. Aqueles que estiverem alinhados com o propósito da alma começarão a sentir alterações significativas no corpo e na mente. Não se trata de doenças, são ajustes vibracionais. A Confederação Galáctica nos pede que prestemos atenção ao que está sendo sentido. Formigamentos, calor nas mãos e pés, vertigens, alterações no sono e uma sensação inexplicável de que algo está por vir. Esses são sinais de que os códigos do seu DNA estão sendo reativados. É o chamado do seu eu multidimensional retornando à superfície. E há uma razão para isso. O DNA humano foi originalmente programado para operar com 12 filamentos ativos, cada um responsável por uma camada de consciência superior. No entanto, atualmente a maioria dos seres humanos opera com apenas 2 filamentos ativos, aquilo que a ciência convencional chama de DNA funcional. Os demais foram taxados de DNA lixo. Mas esses 10 filamentos desativados são, na verdade, os portais para a expansão da consciência, para o despertar das habilidades espirituais e para a reconexão com a nossa origem estelar. Segundo os registros estelares, os 12 filamentos de DNA representam diferentes qualidades do ser.
A sabedoria, o amor incondicional, a visão interdimensional, o poder de cura, a telepatia, a manifestação da realidade, a memória cósmica e muito mais. Ao ativarmos esses filamentos, nos tornamos de fato os seres cósmicos que fomos designados a ser. E esse é o grande medo daqueles que tentam manter a humanidade aprisionada. O medo de ver bilhões de almas livres, conscientes e conectadas ao todo. A Confederação Galáctica deixa claro, esse processo é irreversível. A luz do centro galáctico está varrendo as estruturas antigas, os véus estão caindo, e os manipuladores sabem disso. Por isso, você verá nos próximos dias uma intensificação das distrações globais, das mensagens de medo e das tentativas de controlar a narrativa. Mas você já sabe, o DNA desperto reconhece a verdade vibracional, não importa o disfarce. Por isso, é fundamental que você preserve seu campo energético. Alimente-se de forma leve, mantenha-se hidratado. Medite diariamente e evite o excesso de estímulos que baixam sua frequência. Este não é um tempo comum, é um tempo sagrado. Seu corpo está se tornando uma antena galáctica, pronta para receber transmissões diretas da Confederação. Essas transmissões ocorrerão em ondas. Serão percebidas como insights profundos, visões lúcidas ou até mesmo lembranças de vidas passadas em outras esferas da existência. O momento pede discernimento. Não espere que a televisão ou as redes sociais confirmem isso. Não espere que a ciência diga que tudo isso é real. A verdade não será televisionada. Ela virá à tona no silêncio da sua alma, na vibração do seu coração, na sabedoria que brota quando você silencia o barulho do mundo e escuta, de fato, a si mesmo. Você saberá. Você sentirá. A reativação do DNA não acontece por imposição. Ela é um convite para você se lembrar, para você voltar, para você assumir o que sempre foi seu, o direito de ser um ser soberano, livre e iluminado. A Confederação Galáctica diz que o tempo da espera terminou. Agora é o tempo do despertar. E esse despertar começa com o reconhecimento da sua própria essência. Você é um filho das estrelas. E o seu DNA está clamando para ser reconectado à fonte. As próximas 72 horas serão decisivas para muitos. Mudanças internas profundas ocorrerão. Para alguns, será o início de uma nova etapa de vida. Para outros, será o chamado final para escolherem entre continuar na ilusão ou darem o salto quântico rumo à verdade. A Terra está vibrando em uma nova frequência. Aqueles que resistirem ao chamado sentirão o peso da desconexão. Aqueles que se entregarem experimentarão a leveza do realinhamento. Portanto, receba esta mensagem como um lembrete. Você não está sozinho. Milhões ao redor do mundo estão sentindo o mesmo, estão despertando juntos. E este despertar coletivo é o que tornará possível o salto de consciência planetário que a Confederação Galáctica já iniciou. Prepare-se, o momento chegou. Queridos, este é o tempo do grande retorno. A Confederação Galáctica afirma com clareza: o plano de restauração da consciência planetária está em pleno curso. E o DNA humano é o ponto central dessa operação cósmica. Enquanto a maioria da humanidade ainda caminha adormecida, os trabalhadores da luz já estão sendo reposicionados em suas missões originais. Você que sente este chamado vibrar dentro de si, faz parte dessa aliança silenciosa entre o céu e a terra. Desde as eras mais remotas, antes mesmo da queda de Atlântida, o DNA da raça humana foi manipulado por civilizações que buscavam controlar o curso da história. As bibliotecas genéticas foram seladas, a memória cósmica foi trancada, e a humanidade foi lançada em um ciclo de esquecimento profundo. Mas esse ciclo agora chega ao fim.
A energia que vem do Sol central da galáxia está dissolvendo as programações artificiais e, com isso, as informações originais codificadas no seu DNA começam a ressurgir. Essas informações não se limitam a dados biológicos. Estamos falando de frequências, mapas de consciência, registros akáshicos e comandos internos que ativam habilidades esquecidas. A capacidade de se comunicar telepaticamente, de se curar com a energia das mãos, de acessar dimensões superiores, de se desdobrar conscientemente durante o sono, de cocriar realidades por meio da intenção pura. Tudo isso já está dentro de você, sempre esteve. Mas agora começa a se tornar acessível. A Confederação Galáctica reforça: o momento atual é crítico, porque muitas entidades não humanas, percebendo essa onda de liberação de consciência, intensificaram seus esforços para manter os humanos adormecidos. Isso se manifesta por meio do excesso de estímulos tecnológicos, do medo propagado nos noticiários, das distrações constantes e da inversão de valores. Mas a luz é imbatível. E o DNA, uma vez tocado pela vibração original, não se permite mais ser aprisionado. Muitos de vocês têm sentido isso. Aquela inquietação interna que não passa. Aquela sensação de que algo grande está para acontecer, mesmo sem saber explicar o quê. Essa percepção é a sua alma reagindo à reativação dos códigos genéticos da verdade. E o que vem junto com isso é um processo de purificação. É natural que você sinta cansaço, que relações antigas comecem a se romper, que ambientes antes confortáveis passem a parecer densos demais. Você está mudando de frequência, e o que não vibra com a nova luz se dissolve. Não há como voltar atrás. O chamado foi emitido. A frequência da Confederação Galáctica está sendo emitida para todos os pontos do planeta simultaneamente. Não importa onde você esteja, nem sua cultura, sua religião ou seu nível de conhecimento. O DNA responde à vibração, não à linguagem. Ele reconhece a verdade vibracional e começa a se reconfigurar mesmo antes da mente consciente perceber o que está acontecendo. Por isso, você pode estar sentindo mudanças até nos seus gostos, nos seus sonhos, nos seus desejos. Pode estar percebendo que já não se encaixa mais no mundo de antes. Isso não é desajuste, é realinhamento. Você está se afastando da matriz artificial e se reconectando com a teia galáctica, da qual sempre fez parte. Você está sendo preparado para lembrar. E quando a lembrança vier, e ela virá, você saberá. Saberá que não é este corpo limitado. Saberá que não está aqui por acaso. Saberá que tudo o que viveu até agora foi apenas um ensaio para o verdadeiro despertar. A Confederação Galáctica afirma: este é o tempo da ação interna. A missão agora é espiritual, energética e vibracional. É hora de parar de procurar a verdade fora, nos livros, nas notícias, nos sistemas. A verdade está em você, codificada, viva. E agora, ativa. Cada pensamento que você emite gera uma onda, cada sentimento, uma vibração. E a soma disso define a sua frequência pessoal. Quando essa frequência atinge um determinado limiar, ocorre a fusão entre o eu tridimensional e o eu multidimensional. É quando você começa a operar a partir da consciência cósmica. É quando o seu DNA, já desperto, passa a se comunicar com os centros de comando estelar. E é exatamente isso que está começando a acontecer com muitos neste exato momento. A Confederação orienta: cuidem do seu campo, evitem debates inúteis, evitem distrações que roubam sua energia. Protejam-se, amem-se, honrem o templo sagrado que é seu corpo, alimentem-se daquilo que nutre não apenas a carne, mas a alma. Reflitam antes de agir, silenciem antes de responder, meditem antes de decidir.
Este é o comportamento de um ser em processo de ascensão. Este é o comportamento de quem já começou a operar a partir do DNA estelar. As próximas fases da transição exigirão discernimento e centramento. Haverá muitos sinais, alguns celestes, outros internos, mas todos serão decodificados pelo seu coração, desde que ele esteja em silêncio. O DNA não responde ao barulho, ele responde à paz, à verdade, ao amor. Por isso, a Confederação diz: acalmem-se, acolham, confiem, a luz já venceu. E quando a ativação se completar, você será um novo ser. Um ser com plena consciência de sua linhagem galáctica, com acesso a informações universais, com domínio sobre suas emoções e poder para alterar a realidade ao seu redor. Você se tornará, enfim, o que os antigos chamavam de humano divino. E isso não é uma promessa, é um plano em execução. Portanto, observe os sinais. Eles virão de todos os lados. Um sonho, uma visão, uma sincronicidade, um número que se repete, uma palavra que toca o coração. Tudo será mensagem, tudo será ferramenta de ativação. Este é o momento que tantas profecias anunciaram, mas não como um fim, como um recomeço. A verdade está vindo à tona e ela começa por você. A Confederação Galáctica, em sua infinita compaixão pela humanidade, revela que este momento é mais do que uma simples mudança de era. Trata-se de um realinhamento cósmico profundo que afeta não apenas o planeta Terra, mas todo o tecido do multiverso. O DNA humano, até agora dormente em sua essência mais elevada, está sendo exposto a frequências que jamais haviam tocado esta civilização. Isso significa que cada célula do seu corpo está sendo convidada a lembrar. Lembrar de quem você é, lembrar de onde você veio e, principalmente, lembrar do porquê está aqui. A frequência da verdade é a mais poderosa entre todas. Ela não precisa ser explicada. Ela simplesmente vibra e aqueles que estão prontos sentem. O DNA é o receptor dessa vibração. E os seres da Confederação, compostos por consciências pleiadianas, arcturianas, sirianas, andromedanas e de outras origens, estão emitindo ondas frequenciais que visam limpar as distorções instaladas ao longo de milênios. Essas distorções foram programadas para limitar o seu acesso ao verdadeiro poder. Foram embutidas em crenças religiosas, em sistemas educacionais, em estruturas familiares, em programações genéticas artificiais. E, agora, tudo isso está sendo desfeito. Este processo não é apenas científico, é sagrado. É um resgate do seu contrato primordial com a fonte. Um compromisso que você assumiu antes de encarnar. O de, quando o momento chegasse, despertar. E com isso, ativar a rede de consciência planetária. Porque você não está sozinho. São milhões espalhados pelo mundo. Alguns despertos, outros despertando, todos interligados por fios invisíveis de luz, que vibram ao menor sinal de recordação interior. A cada alma que se lembra, um ponto da malha cristalina da Terra se reacende. A verdade está vindo à tona porque já não pode mais ser contida. Há portais se abrindo, há véus se rasgando, há realidades paralelas se colidindo para que você possa ver com os olhos da alma o que antes era invisível. Isso pode causar desconforto, pode ser confuso, mas é necessário. Porque parte do processo de ativação do DNA é justamente a quebra das ilusões. A desconstrução da identidade falsa que você criou para sobreviver em uma matrix que jamais foi sua casa real. Muitos estão sentindo sintomas físicos e emocionais, tonturas, pressão na cabeça, mudanças abruptas de humor, sonhos vívidos, sensação de desencaixe com a realidade comum. Isso não é doença, é expansão, é o corpo, tentando se adaptar à nova programação.
É o campo vibracional, sendo ajustado para acolher mais luz. A Confederação recomenda: bebam mais água, respirem com consciência, conectem-se com a natureza e pratiquem o silêncio. A meditação neste momento não é apenas uma prática espiritual, é um instrumento de sobrevivência energética. Sem ela, será quase impossível ancorar as novas informações que estão chegando. E o que está chegando são memórias de outros mundos. São fragmentos de vidas passadas em civilizações distantes. São saberes ancestrais que seu espírito carregou através das galáxias. São ativações espontâneas que ocorrem quando você se alinha com a sua essência. Não se assuste se começar a sentir uma nostalgia inexplicável por lugares que nunca visitou. Não se confunda se, ao olhar para as estrelas, sentir que está olhando para casa. Esses são sinais de que seu DNA estelar está respondendo. Muitos perguntarão: e como saberei se meu DNA está sendo ativado? A resposta é simples: você sentirá. Sentirá que já não pertence ao mesmo ritmo, que certos ambientes se tornaram insuportáveis, que a superficialidade da velha realidade não te alimenta mais. Você sentirá uma vontade incontrolável de buscar a verdade. Não uma verdade imposta, mas aquela que ecoa em seu peito com força. Você começará a atrair pessoas que vibram diferente. Você começará a perder o interesse por distrações que antes dominavam seu tempo. Esse é o sinal. Você está mudando. Você está lembrando. A Confederação também revela que a ativação do DNA não depende de conhecimento intelectual. Ela não exige que você compreenda tecnicamente o que está acontecendo. O processo é vibracional. É como uma música que toca no fundo do seu ser, e mesmo sem entender a letra, você sabe que aquela melodia é sua. E então, algo se abre, algo pulsa, algo muda para sempre. É essa música que agora toca em todo o planeta. E por isso há tanta agitação. Porque as forças que mantêm a velha realidade estão cientes disso. Elas sabem que com cada nova alma desperta, o controle se esvai. O medo já não funciona como antes. A culpa já não prende como antes. A manipulação já não engana como antes, e por isso haverá resistência. Por isso o sistema tentará desacreditar esse despertar. Usarão a ciência distorcida, a religião corrompida, a mídia manipulada. Mas nada disso importa, porque a frequência da verdade é mais forte do que qualquer narrativa. Aqueles que escutam esta mensagem estão sendo convocados, não para guerrear, mas para ancorar luz, para vibrar amor, para ser o ponto de equilíbrio em meio ao caos que se anuncia. Porque sim, haverá um colapso de estruturas. Isso não é uma profecia, é uma consequência natural da mudança de frequência. O que foi construído sobre a mentira desmoronará. Mas quem estiver ancorado na verdade permanecerá de pé. Você está aqui para isso, para permanecer de pé, para ser um pilar de luz, para lembrar aos outros, através do seu próprio exemplo, que é possível viver com consciência, com verdade, com compaixão. Para ser prova viva de que a raça humana pode sim despertar e se libertar. E tudo isso começa com a ativação do seu DNA. Um processo que já começou e que agora se acelera. Prepare-se. As próximas horas, dias e semanas trarão revelações. Sonhos com mensagens. Intuições certeiras. Vontades súbitas de mudar. Hábitos, ambientes, direções. Honre tudo isso. Siga essa voz interior, porque ela não vem da mente, vem da origem. Vem da sua conexão com o que há de mais puro no universo. Sua verdadeira identidade como ser de luz. A Confederação Galáctica continua observando, orientando e protegendo aqueles que decidiram despertar. Você não está só, nunca esteve, mas agora, pela primeira vez em milênios, você está prestes a se lembrar. Os comandos estelares
revelam que o despertar genético do ser humano está diretamente ligado à revelação da verdade planetária. E esta verdade não é uma simples notícia ou fato isolado. É uma explosão vibracional de lembrança coletiva. Imagine, por um instante, bilhões de consciências recebendo simultaneamente um feixe de luz que ativa informações adormecidas. Isso está acontecendo agora e não poderá ser interrompido, pois é uma resposta direta à vontade da fonte. A Terra foi escolhida como o ponto de convergência para um experimento grandioso: unir matéria e espírito, ciência e consciência, humano e divino. Ao longo das eras, muitos mensageiros tentaram anunciar o que hoje está finalmente sendo compreendido. Deuses, profetas, avatares, todos falavam de uma promessa. Um tempo onde a humanidade olharia para dentro e veria sua real natureza, cósmica, eterna, soberana. Mas por muito tempo, essas palavras foram distorcidas, transformadas em doutrinas, em controle, em medo. Agora, a Confederação Galáctica vem restaurar essa mensagem, não por meio de palavras sagradas, mas por vibrações. Vibrações que reprogramam o seu campo, reativam suas fitas genéticas e colocam você de volta na rota original. Se você sente que está vivendo uma espécie de desconstrução interna, saiba, isso é sinal de avanço. A verdade, quando emerge, desintegra todas as camadas de ilusão. Por isso, muitos estão enfrentando perdas, mudanças radicais, rompimentos, crises existenciais. A velha identidade está sendo dissolvida. O ego condicionado está sendo desafiado. Mas isso não é punição, é purificação. O fogo do espírito precisa queimar os arquivos da ilusão para que a verdade floresça. A verdade virá à tona, em todos os níveis: pessoal, coletivo, espiritual, genético, social, energético. As instituições ruirão. Os pilares de falsidade se inclinarão. As máscaras cairão, porque a frequência da Terra não tolera mais dissonância. Estamos entrando em uma oitava superior de existência, e nesta oitava, apenas a autenticidade vibra com sustentação. Tudo que for falso, frágil ou manipulado será naturalmente dissolvido. É por isso que tantos estão tendo sonhos lúcidos com naves, com escolas de luz, com seres de aparência diferente, mas cuja energia transmite amor incondicional. Esses encontros não são fantasia. São reconexões, são memórias de sua origem estelar, voltando à superfície da sua consciência, porque você pertence a uma linhagem galáctica. Você carrega genes que não são exclusivos da Terra. Você é o resultado de um projeto multidimensional, e a Confederação Galáctica é a guardiã dessa semente cósmica plantada no planeta azul. As mensagens agora serão cada vez mais claras. As sincronicidades se intensificarão. As confirmações internas serão tão poderosas que já não será possível se enganar. Seu campo vibracional, uma vez ativado, buscará constantemente a verdade e rejeitará toda forma de manipulação. Isso significa que você começará a questionar tudo, e isso é bom, porque o questionamento é o primeiro passo da libertação. Não aceite nada sem sentir no seu coração. O coração é o receptor mais puro da verdade, mais preciso que qualquer lógica, mais afiado que qualquer análise racional. A Confederação também revela que o processo de ativação do DNA está diretamente ligado ao campo emocional. Quanto mais você se liberta de emoções reprimidas, mais luz entra nas suas células. A raiva, o medo, a vergonha, a culpa, todas essas emoções de baixa frequência impedem a recepção total das ondas estelares. Por isso, não fuja da dor. Mergulhe nela com consciência, traga luz aos seus traumas, traga amor às suas feridas. Cada dor curada é uma chave que destrava mais uma hélice do seu DNA espiritual. E isso, meus irmãos,
é um caminho sem volta. Uma vez que você ativa sua memória cósmica, você jamais será o mesmo. Você pode até tentar voltar à vida comum, mas sentirá um vazio, porque o chamado da verdade ecoará em todos os seus pensamentos, em todos os seus sentimentos, em todos os seus sonhos. Você não poderá mais se esconder. Você veio para despertar, e o despertar exige coragem, exige entrega, exige fé no invisível. O que está acontecendo agora na Terra é uma convergência sem precedentes de realidades paralelas. Você pode escolher qual realidade deseja experienciar. Uma vida de medo, controle e limitação. Ou uma existência de expansão, consciência e conexão. Ambas coexistem, mas apenas uma será compatível com a nova Terra. A frequência do planeta já mudou. E agora, cabe a você ajustar a sua própria vibração para se manter neste novo campo. E essa mudança começa no seu interior. Começa pelo reconhecimento da verdade que vibra dentro de você. A Confederação Galáctica está enviando transmissões, quase diárias, que são captadas por almas sensíveis, artistas, músicos, escritores, terapeutas, canalizadores. Você pode ser um deles, mesmo que não tenha total clareza ainda. Mesmo que duvide, a frequência está aí, e se você está ouvindo estas palavras, já está conectado a essa frequência. Você é parte da vanguarda espiritual da Terra. É parte do exército silencioso da luz, não para guerrear, mas para curar. Não para controlar, mas para libertar. Não para dominar, mas para iluminar. E a grande libertação não virá de fora. Não será uma nave aterrissando no meio das cidades. Não será um líder galáctico tomando o microfone da ONU. A grande libertação virá de dentro. Virá da massa crítica de almas despertas que juntas sustentarão o novo campo vibracional necessário para o nascimento da nova realidade. Você está aqui por isso. Você é um pilar, um ponto de luz, uma antena viva. Não importa o que digam sobre você. Não importa o quanto tentem desacreditar essa verdade. O seu DNA sabe. Ele sente. Ele pulsa com o chamado da eternidade. E agora, este chamado está mais forte do que nunca. A verdade virá à tona. E com ela virá a cura. Virá a libertação. Virá a lembrança. A verdade não poderá mais ser ignorada. O tempo da escuridão silenciosa está chegando ao fim. E a Confederação Galáctica reafirma: as últimas camadas de ilusão estão sendo dissolvidas. O seu DNA espiritual já está respondendo aos códigos enviados a partir dos grandes centros de luz do universo. As ativações estão acontecendo, não de forma espetacular e visível aos olhos comuns, mas de maneira profunda, íntima e irrefreável. É por isso que muitos estão sentindo o tempo acelerar, os dias passarem como segundos, e a sensação de que algo grandioso está prestes a se revelar. Essa é a verdade. Você está em meio a um processo de reengenharia espiritual. As antigas linhas do tempo, baseadas em medo, separação e controle, estão colapsando, e em seu lugar surgem linhas puras, de harmonia, verdade e unidade. A Terra está mudando de vibração, e só permanecerá nela quem ressoar com esta nova frequência. Não é punição, é física universal. Vibração atrai vibração, e a frequência da nova Terra é verdade. Por isso, a Confederação vem, como uma mãe amorosa, orientar os filhos que estão despertando do sono milenar. Entenda, você não é apenas um corpo, você é uma consciência multidimensional, um viajante cósmico, passando por esta experiência terrena para aprender, recordar e expandir. Você foi manipulado por milênios, programado a acreditar que é pequeno, fraco, pecador, separado da fonte. Mas agora, esses programas estão sendo apagados. A luz da verdade está iluminando cada célula do seu ser. E com essa luz, vem lembranças.
lembranças de quem você realmente é, lembranças das suas origens galácticas, lembranças de outros mundos, de outros planos, de outras missões. Sim, missão. Porque você tem uma. Você não está aqui por acidente. Você encarnou neste tempo específico da história da Terra com um propósito muito claro: sustentar a luz, ancorar o novo, ser uma ponte entre mundos. E mesmo que você duvide disso agora, mesmo que se sinta confuso ou perdido, a verdade está vibrando em você. Cada vez que sente aquele arrepio sem motivo, aquela lágrima sem explicação, aquela sensação de déjà vu, saiba, é o seu eu superior lhe dizendo que está no caminho certo. A Confederação quer que você saiba que não está sozinho. Milhares, milhões de almas estão despertando, formando uma malha de luz ao redor do planeta. Uma rede viva de consciências conectadas por um único propósito: revelar a verdade, despertar a humanidade, restaurar o plano original da criação. E esse plano é simples: amor, unidade, verdade, liberdade. Por isso, os tempos agora parecerão intensos. Muitas máscaras cairão, muitas verdades serão escancaradas. Haverá choque, haverá lágrimas, mas também haverá libertação, haverá cura, haverá lembrança, porque só quando a mentira é revelada é que a verdade pode ocupar seu lugar. E a mentira que nos contaram era que éramos apenas humanos, que estávamos sozinhos, que nascemos para sofrer, que a vida era um castigo, que a espiritualidade era pecado. Tudo isso era parte de um sistema que agora está ruindo. A queda já começou, e com ela nasce o novo: os andromedanos, os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos e tantos outros membros da Confederação Galáctica já estão em órbita. Eles observam com reverência e alegria, porque sabem que a humanidade está atravessando um portal de luz e renascimento. Eles não virão nos salvar, porque o resgate é interno, mas estarão ao lado de cada alma que escolhe a luz. Eles enviarão sinais, orientações, amor, frequências de cura, porque é isso que sempre fizeram. São nossos irmãos mais velhos e agora estão chamando você de volta para casa. Casa não como um lugar físico, mas como um estado de consciência. Um campo vibracional de pura luz, onde tudo é amor, onde não existe medo, escassez ou separação. E você, ao ativar seu DNA espiritual, se torna um transmissor desta realidade. Sua presença passa a ser cura. Sua vibração passa a alinhar ambientes. Suas palavras passam a despertar corações. Isso é o que você veio fazer. E este é o tempo. Por isso, pare agora por um instante. Respire, silencie, sinta a energia que vibra ao seu redor enquanto lê estas palavras. Ela está aí, viva, presente, pura. Essa é a presença da verdade. Ela não precisa ser explicada, apenas sentida. E quando sentida, tudo se transforma. O medo se dissolve, a mente silencia, o coração abre, e você sabe com absoluta certeza: a verdade veio e ela mora dentro de você. Chegamos ao ponto sem volta. O grande salto está em andamento. A humanidade está renascendo e você é parte disso. Seja firme, seja luz, seja verdadeiro. Mantenha-se conectado ao seu eu superior. Cultive o silêncio interior. Alimente sua alma com o que expande. Rejeite o que contrai. Fale a verdade, mesmo que tremendo. Siga sua intuição, mesmo que pareça loucura. Honre sua essência. Este é o maior serviço que pode prestar à Terra agora. A Confederação Galáctica continuará ao seu lado. E cada vez que você disser sim à luz, um novo código será liberado em seu campo. Cada sim é uma porta que se abre, uma lembrança que retorna, uma cura que se inicia. A verdade virá à tona.
E quando isso acontecer, você saberá que toda a espera valeu a pena, porque enfim você será livre. Não apenas livre do sistema, mas livre de si mesmo, livre do medo, livre da dúvida, livre da ilusão. E quando isso acontecer, você verá o mundo com outros olhos. Verá beleza onde antes via caos. Verá propósito onde antes via dor. Verá irmãos onde antes via inimigos. E verá em si mesmo aquilo que os mestres sempre viram: um ser de pura luz, um fractal da fonte, uma expressão viva do divino. Esta é a mensagem, esta é a hora, esta é a verdade.